Alô, alô, gente boa de Deus, em todos os lugares onde eu esteja sendo visto e ouvido. Bem-vindos, vocês que estão entrando na nossa plataforma oficial de transmissões dessa sequência das mensagens de Mateus. Eu peço a você que você se inscreva no canal. Se inscreva e aperte o sininho para os badalos de avisos chegarem até você toda vez que a gente entre aqui. Eu tenho usado pouco o nosso canal aqui nessa plataforma oficial de transmissões por causa da correria desse ano, refazendo tudo. Foi um resetting geral, o ano inteiro até aqui, refazendo sites, refazendo estruturas, montando grupos e equipes novas, gente nova se adaptando, sendo treinada. Enquanto isso, tudo que a gente faz é orgânico. Nós nunca fizemos nenhum tipo de divulgação paga, tudo é no boca a boca, de um para com o outro. Eu acho miraculoso e mesmo assim, aqui a gente tem quase 1 milhão de pessoas. Mas isso pode bombar para muito mais pessoas. Não são números que me interessam, são pessoas vendo, pessoas assistindo. Eu ficaria muito feliz com 5% do número que eu tenho em qualquer lugar, desde que as pessoas assistissem por inteiro. O que é uma das características desta plataforma. Onde nós estamos são os posts mais longos, mais pedagógicos, de mais ensino, para gente um pouco mais desapressada, mais madura emocional e conscientemente no que diz respeito a absorver, a aproveitar, a depreender, a sugar o máximo possível, a comer o bagaço do que está sendo dito. Eu espero que seja o seu caso. Espero que você convide suas amigas, seus amigos para virem para este canal Caio Fábio, se inscreverem e apertarem aí no sininho. E tanto quanto em todas as outras plataformas. Como aqui, por exemplo, desse lado de cá tem o TikTok, que sempre vem uma multidão. Ontem havia 4.000 pessoas assistindo aqui depois de uma parada de 25 dias. É um pessoal muito rápido, que se mobiliza logo. E TikTok sempre me faz elogios. Diz que as minhas lives são das mais assistidas proporcionalmente ao número de pessoas que eu tenho, que não é tanta gente assim. Chega no TikTok, que é coisa nova para mim. O TikTok tem 160 mil. Nós também nunca divulgamos nada, é tudo no orgânico. Mas quando divulgar, vai furar essa bolha e vai embora. Eu quero é gente ouvindo a palavra. E nós estamos nos preparando para que tudo aquilo que eu prego, diga e faça, começando, por exemplo, dessa exposição de Mateus, tudo isso vai para o inglês de cara, já está tudo se preparando para tal. Nós adiamos o processo
porque verificamos que a gente ia ter um retorno tão bombado do mundo inteiro, para o qual a gente não estava de fato preparado para atender. Então, estamos nos preparando minimamente para poder atender o que virá de retorno da terra inteira, de gente ouvindo a palavra do Evangelho com essa qualidade de simplicidade, que é a cara de Jesus, que é a voz de Jesus, que é o jeito de Jesus. E, meu Deus, eu tenho certeza absoluta que Ele tem prazer no que nós estamos fazendo aqui, porque Ele está vivo. Eu não estou aqui anunciando um filósofo que partiu, que deixou um ensinamento. Ele está vivo. Ele vive em mim. Ele está aqui. O Espírito dele está se manifestando. Ele sopra onde Ele quer. A gente não sabe como é que as coisas vão acontecer, nem com relação àqueles que são nascidos dele, que Ele disse, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, porque é uma dinâmica de uma existencialidade que vai se renovando cotidianamente na vida de quem anda com Ele. E por falar nisso, esse é exatamente o assunto sobre o qual eu quero falar no dia de hoje, com você, esperando que todo mundo chame todo mundo, avise, e esse grupo vá crescendo e vá crescendo. E quem chegar, não venha com pressa. Se você tiver com muita pressa, marque para assistir depois, mas não deixe de assistir tudo, nem a sequência inteira de Mateus. Quem está fazendo isso está me agradecendo aonde eu vou. Eu encontro centenas, milhares de pessoas dizendo que coisa mais maravilhosa. Eu comecei desse tamanhozinho e agora a minha vida está se dilatando, eu estou crescendo como eu nunca imaginei na vida que um dia eu cresceria. Pois bem, finalizando essa sequência de parábolas, e ontem eu fiz uma súmula introdutória que levou quase 30 minutos, depois dos 25 dias de parada, eu achei que tinha que dar uma reaquecida na mente de todo mundo. Mas fiz isso ontem e prossegui para concluir a parábola da rede, do arrastão, e mostrar que os personagens centrais, fora nós, que somos recolhidos como peixes de todo tipo, de toda espécie, de toda natureza, de toda raça, de toda tribo, de todo povo, de toda língua, de toda nação, de toda etnia, de todas as qualificações ou desqualificações, o reino dos céus, o evangelho da graça de Deus, tem esse assambarcamento universal. Por isso é que Jesus não era sacerdote, nem rei e nem profeta de nenhuma linhagem ligada à religião judaica. Ele é o sacerdote. Ele é o grande e único sacerdote, mas ele não é da tribo de Levi. Ele vem da tribo de Judá, era na tribo de Levi de onde vinham os sacerdotes. Ele é um rei da tribo de Judá sem coroas. Não quis coroas humanas. Ofereceram-lhe coroas humanas. Tudo isso eu te darei, não só a coroa daqui, mas a coroa de todos os reinos deste mundo. E ele disse, arreda, Satanás, arreda. E repreendeu o diabo. Depois a gente já viu, e eu vou só repetir rapidamente, em João 12, como os enviados do rei de Edessa, na atual Turquia, antiga Ásia Menor, foram até lá, e eram chamados de os gregos, porque a maioria dos enviados eram de etnia grega, naquela cultura greco-romana, que incluía a Grécia, a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e todos os elementos centrais e pivotais do Império Romano. Pois bem,
Quando chegaram lá, disseram a ele: vamos para Edessa, o rei está te chamando, para que você tenha vida longa. Aqui esse pessoal é fanático, doido, maluco, eles vão te matar. Mas Jesus olhou para o alto e disse: agora está angustiada a minha alma, mas que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não, eu fui enviado pelo meu Pai precisamente para este dia, para essa hora, para esse povo duro de coração, empedernido de alma, impenetrável, que não se sensibiliza com nada, mas é o preço. É vir para aqueles que teoricamente seriam os meus, que me reconheceriam, e não ser reconhecido por nenhum deles, praticamente. E ser reconhecido pelos de fora, que são os que me enxergam. Os de dentro, quanto mais perto, menos veem. E os outros, quanto mais distantes, mais divisam, mais percebem, mais realizam, mais se tornam cognitivamente, positivamente interpretativos do meu significado. É o que aconteceu nos dias de Jesus, é o que acontece o tempo todo, é o que acontece hoje, de novo e outra vez. Mas ele veio fora desses âmbitos da religião. Não quis o sacerdócio da religião, não tinha a menor disposição para isso, não aceitou a lei imposta pela religião e praticada pelo sacerdócio levítico, do qual Moisés também fazia parte, ele e seu irmão Arão eram da tribo de Levi. Jesus vem e, como diz a Epístola aos Hebreus, quando o sacerdócio muda, e muda da tribo de Levi para Jesus, não é nem para a tribo de Judá, muda para Jesus, o único sacerdote que oferece a Deus um único sacrifício, de uma única natureza, que cobre tudo para sempre, que não precisa ser nunca mais repetido. Foi um só sacrifício, é um só Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que foi imolado no coração da história há 2000 anos atrás apenas para o nosso conhecimento histórico. É que se levantou o Cordeiro na manifestação da sua crucificação. Mas o Cristo, Cordeiro eterno de Deus, já foi imolado desde antes da fundação do mundo, como os evangelhos e Paulo e Pedro e João nos dizem no Novo Testamento, e eu próprio repito há 50 anos, desde que eu percebi isso, a primeira vez, e vi que o sacerdócio de Jesus não tinha ataviamentos vinculados a Israel, nem aos levitas, nem a um grupo, nem a uma espécie, nem a uma natureza humana, mas era universal. É chamado de um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio de dias nem fim de existências, que não tem pai e mãe geneticamente humanos, que é mistério absoluto, que ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe para onde ele vai, cuja liberdade é absoluta para transitar sobre todos, incluindo Abraão, que quando o vê lá em Gênesis 17, se dobra diante dele e entrega a ele o dízimo que ele carregava e oferece a ele as oferendas absolutamente honrosas, acima de tudo aquilo que Abraão jamais fez com qualquer pessoa, porque reconhece que ali tem alguém superior a ele, que é o único que chegou para abençoá-lo. E ou Abraão anda na bênção de Melquisedeque, ou Abraão não tem sua própria bênção. A bênção de Abraão decorre da de Melquisedeque. Abraão sozinho está perdido. Como a religião sem a presença de Jesus está perdida. Abraão está perdido, os patriarcas, Israel, todo mundo. E a igreja sem Jesus
só vivendo de cristianismo e de Velho Testamento e dos seus ritos e dízimos e ofertas e repetições decadentes de tudo aquilo que já foi feito de uma vez e para sempre e que está declarado por Jesus quando disse está tudo acabado, consumado, apocaliptizado, definido, está tudo pago, não há mais nada a acrescentar. Acrescentar é pecado, subtrair também. É o que é. Está aqui a palavra de Deus, não é um livro entre capas, é uma pessoa encarnando Deus, manifestando Deus, como diz o escritor de Hebreus, em todas as expressões do significado da divindade encarnada na pessoa humana. Está lá na primeira epístola de Hebreus, no início do capítulo 1, para quem não quiser viver alienadamente. Pois bem, mas eu dizia que um dos aspectos do que caracteriza esse sacerdócio e essa presença e essa realidade de Jesus é o fato de que ele está vivo. E se ele está vivo, a gente não está falando de tradições, a gente não está falando das realidades inamovíveis, que são empedradas, não são tábuas de pedra como a lei de Moisés. Paulo diz, no espírito de Jeremias e de Isaías e do que o próprio Jesus disse, Paulo diz em 2 Coríntios, capítulos 3 e 4, especialmente no capítulo 3, comparando Moisés com Jesus, diz, olha, Moisés gerava para a morte, para a petrificação, para o véu na cognição, no entendimento. Jesus rasga o véu, de cima a baixo. Jesus abre as portas. Jesus diz, vinde a mim todos. Jesus não pré-seleciona ninguém, Jesus acolhe. Vem quem está cansado, quem está sobrecarregado. E venham todos. E todos os que são primeiramente chamados e arranjam desculpas variadas, ele simplesmente deixa de chamá-los para sempre. E manda buscar os coxos, os cegos, os aleijados, os abandonados, os marginalizados, os banidos, os exilados, os postos em ostracismo, justamente por esses que se acharam dignos demais para atenderem esse convite da simplicidade do Evangelho. E Jesus move adiante. E quando ele conclui essas parábolas de qualidade universal, de compreensão em qualquer cultura da Terra, qualquer um, em qualquer lugar do planeta, em qualquer fase planetária, entende essas parábolas de Jesus. E o interessante, como eu já disse dezenas de vezes no curso da minha vida, é que o grande especialista em parábolas de Jesus, especialmente também na língua aramaica, o Joaquim Jeremiah, que foi um acadêmico inglês piedoso, amigo de alguns amigos meus no passado, que já partiram para a eternidade, mas que conviveram com ele, fez aquela grande descoberta, a meu ver, maravilhosa, de como que, tendo Jesus deixado tudo fluido, ele não estabeleceu nenhum cronista, nenhum historiador que andasse registrando hoje, quinta-feira, na hora tal, Jesus falou isso. Não. Ficou tudo apenas na mente do coração. Não havia o registro, não havia a foto, não havia o indivíduo prestando tanta atenção na gravação que não ouvia a mensagem, nem a encarnação, não percebia o gesto, obcecado em transformar aquilo em papel, em letra, em manuscrito. Não, para Jesus não. E a única coisa que se diz que Jesus escreveu, que está lá em João no capítulo 8, foi na areia. E após ter escrito, ele mesmo apagou.
Mas o grande gesto, que foi perdoar a pecadora, a adúltera, e fazer os seus executores saírem, cada um com uma vergonha maior do que o juízo final, da presença da mulher e de Jesus, deixando os dois sozinhos. Se o que ele escreveu ali no chão tivesse perdurado, se estaria discutindo até hoje o que ele tinha escrito no chão, ao invés de se ter prestado atenção no que ele fez na vida real, mandando sair os acusadores e acolhendo a mulher acusada, que vinha de um leito de adultério, estava ali nua, se cobrindo, cheia de vergonha, sem ter ninguém que a defendesse, exceto Jesus, que expulsou os acusadores e acolheu a acusada. E que até o que escreveu no chão apagou, porque não pode haver distração. O Evangelho é a encarnação do Verbo, não a textualização do Verbo. Mas voltando ao Joaquim Jeremiah, ele chegou a uma conclusão esplêndida, de que de fato a gente vê Mateus, Marcos e Lucas repetindo praticamente as mesmas coisas em boa parte das suas narrativas, em boa parte, com pequenos acréscimos elucidativos aqui e ali, porque não dava para esquecer o que Jesus falava. Em se tratando das parábolas, das histórias também, como a do filho pródigo e várias outras histórias que ele contou, ele falava aramaico, mas dizia isso com rima, com métrica, de modo que quem quer que ouvisse, como se fossem bons nordestinos do passado, guardavam a poesia como se fosse de cordel. Eram capazes de sair e repetir os repentes, como tinha sido o duelo dos repentes. Jesus usou essa comunicação inesquecível, fácil de guardar, de internalizar, de levar adiante, de repetir, o que era completamente maravilhoso, além de tudo, artisticamente poético, lindo, belo, sutil, glorioso. E ele creu que o coração sincero não esqueceria. E chegou a dizer, e o Espírito que o meu Pai enviará da minha parte, que é o meu Espírito, que habitará em vocês, não vos deixará esquecer de nenhuma dessas coisas. Vocês vão lembrar delas para sempre. Como Ele não me deixa, eu pessoalmente, esquecer de nenhuma dessas coisas e me lembra delas, até quando eu estou dormindo, eu sonho com elas, eu acordo com elas dentro de mim. Eu tenho, às vezes, que guardar um insight que me visitou no meio da noite e botar ali, anotar uma frase para no dia seguinte eu não esquecer daquela preciosidade, daquela pérola. Sem falar no fato de que eu chego aqui sem nada para falar com vocês, sem um texto, sem nada pré-meditado, é tudo livre. Eu estou pré-meditando há 51 anos, todos os dias, isso está na minha corrente sanguínea, na minha oxigenação, no meu sistema parasimpático, já opera sob a pulsão desses impactos que são mais poderosos do que o bater constante e contínuo do meu coração. Isso vira carne, sangue, vida, célula, DNA, pensamento, sinapse, vira mente de Cristo, vira emoção, vira sentimento, vira comportamento, porque se transforma antes em caráter. E aí produz atitude e comportamento, produz vida, se torna legível pelos seus atos, pela vibração das suas energias, pelo brilho do seu olhar. A sua presença já vai chegando e contando a história do que te habita. Essa é a coisa mais maravilhosa. E Jesus creu que seria assim.
e fez como praticamente quase ninguém. Quase todo mundo teve escribas designados para andarem ao seu lado, anotando as partes mais importantes, mas não no caso dele. O texto mais antigo que a gente tem, ou seja, mais próximo dele, está ali a 25, 30 anos de distância. E o que vem depois vem na sequência. E o que se acrescenta é coerente com tudo mais que se encontra entremeado nas demais narrativas. Tudo fecha, tudo faz sentido, porque tudo não podia não fazer sentido, porque tudo foi encarnado, convergido por uma pessoa, para os atos, gestos, movimentos, expressões, não apenas falas, mas ações. Interpretava o que ele dizia, não fazendo exegeses do aramaico ou de qualquer outra língua, nem do hebraico, não. A exegese de Jesus é nos seus atos. Ele explicava o que ele ensinava pelo seu comportamento, pelos seus movimentos, pelas suas escolhas, pelos seus toques, por gente com quem ele andava, pelas respostas práticas e contundentes que ele trazia, pelos milagres que ele operava, pela simplicidade e pelos abandonos das glórias que ele deixava. Isso tudo era contundentemente forte, de modo que quem quer que andasse com ele e que quisesse absorver dele, como ele disse, aprender dele, aprendei de mim, que foi o chamado, não se esqueceria jamais. Só quem não tinha andado com ele ou quem tivesse um coração que tenha se tomado de ganância perversa, de amor a mamon, de amor ao poder, de amor à política, de amor às entregas aos poderes imediatos do mundo político, como tragicamente foi o caso de Judas Iscariotes, que andou ao lado, mas que na última hora trocou a coroa eterna por coroas terrenas, o galardão eterno por moedas de prata e a glória sublime por influências imediatas, que ser um influencer do Sinédrio, e acabou traindo sangue inocente, não suportando as consequências, entrando em depressão insuportável, em tristezas da morte, e veio a tirar a própria vida, como a gente também no curso da história e contemporaneamente vê acontecendo, não raramente, para todo lado. Pois bem, voltando à realidade de que Jesus creu que o novo tinha o poder de se instalar como realidade no coração humano e de se reatualizar permanentemente em nós, é que após falar numa linguagem de natureza universal, falando a linguagem do fermento, do tesouro, da pérola, do valor atribuído a realidades universais, nos valores que carregam, ou no plantio de sementes que o mundo inteiro pratica, no significado de plantas que produzem fruto e outras que são ervas daninhas, que não produzem nada, mas atrapalham o chão da vida e a existência daqueles que produzem alguma coisa que se transforma em pão para alimentar a vida. E usou todos os elementos, uma variedade enorme deles, como histórias de pais sofridos, abandonados, de guerra entre filhos. Você vai ver mais adiante como a gente vai chegar em todas essas situações. É tudo cheio de uma riqueza ilustrativa, tirada da vida real, das entranhas, dos intestinos do cotidiano humano. E após fazer isso, diz o verso 51 o seguinte, preste atenção, você está lendo aí? Jesus lhes pergunta aos discípulos e a toda a multidão presente:
entendestes todas estas coisas. Eu acho interessante a ênfase no entendestes, não é para decorar, decorastes. Não, tem que entender. Frequentemente quem decora não entende. E na maioria das vezes quem entendeu não decorou. Não é todo mundo que entende e tem decor. Eu recebi de Deus a graça, a bênção, só graça e bênção mesmo, de não só entender, mas de ter de decor. E não só de ter de cor, ou de coração, ou de memória, é isso que decor significa, mas também de entender suficientemente para elucidar, para explicar. Agora, se você não consegue decorar, não precisa. O essencial é compreender, é entender. Você entendeu? Entendestes. É a primeira ênfase. Ele pergunta, entendestes? E aí ele não diz algumas dessas coisas, mas a demanda dele é profunda, é plena, é todas. Todas essas coisas, porque isso faz parte de um combo. Não só essas parábolas aqui de Mateus 13, mas a multidão de outras que ainda virão na leitura de Mateus e aquelas que a gente encontra em Marcos e Lucas, que eu vou resgatar algumas delas na hora apropriada. Eu vou trazê-las, como eu fiz em algumas ocasiões. Quando a gente viu o endemoninhado Gerazeno, eu fui para Marcos. Em algumas ocasiões eu vi que Marcos tinha uma explanação da mesma coisa um pouco maior, mais esclarecedor, ou Lucas. Faremos do mesmo modo. Mas aqui, tomando em consideração, por exemplo, apenas esse capítulo 13 de Mateus, ele diz, entendestes? Pelo menos isto aqui, vocês entenderam? Se não entendeu, volta atrás, está tudo gravado. Você tem o privilégio de rewind it. E chega lá e vê tudo de novo. Ver, até entrar, compreender, discernir, se transformar em vida. A gente só começa a viver o Evangelho quando a gente tem um entendimento que é forte o bastante para provocar um alinhamento cognitivo, emocional, afetivo e de atitude, caráter, comportamento e prática de vida. Esse é o objetivo. Senão, não valeu de nada. Se o Evangelho não for entendido e esse entendimento não se transformar em passos consequentes, em produção de um fruto que alimente a vida e que carregue a sua expressão de natureza perceptiva, de modo a afetar não só a compreensão, mas a existência do meu próximo que me observa como um evangelho vivo, me vê como uma carta viva de Cristo Jesus. Se não se transformar em vida em mim, não tem evangelho para ser falado, gritado, proclamado, instruído, hermeneutizado, objeto de exegese, de explicações, porque vai ser só letra e a letra mata. É a prática da vida que vivifica, que faz as coisas se tornarem absolutamente irreparáveis. Porque quando a gente começa a praticar, a gente vê como ela vai se consumando, vai se materializando na existência da gente e vai afetando os outros. Pois bem, entendestes todas essas coisas, essas lições na forma de parábola? Então eles responderam, sim, sim. Eu sempre acho interessante essas assertividades do povo, tanto quanto dos apóstolos. Como quando a mãe de Tiago e João foi pedir a Jesus, num pedido assim daqueles
de cara de pau, deslavada. Senhor, permite que quando tu vieres no teu reino, esses dois filhinhos meus, o Tiaguinho e o Joãozinho, se assentem, uma à direita, outra à tua esquerda. Qualquer um que tu escolhas, mas eu só quero que sejam os meus. Tiago e João, sentados um à direita e à tua esquerda, na tua volta. Com essa glória. Aí Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. E os dois estavam ali do lado da mãe, corroborando. É uma cena patética, né? E está ali. E Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês acham que podem ser batizados com o batismo com o qual eu serei batizado? Aí eles, sem nem saberem do que se tratava, disseram sim. Nem sabiam do que se tratava. Aí Jesus passou por cima, tá bom, vocês vão ser batizados com o meu batismo. Tanto é que Tiago teve a cabeça cortada, alguns anos depois, por ordem de Herodes. E João foi exilado na ilha de Patmos até morrer no ostracismo absoluto, em velhice solitária, sem ter com quem compartilhar o último gemido. Vocês vão ser batizados com os batismos das minhas dores. Agora, quanto a sentar-se à minha direita e à minha esquerda, nunca mais peçam nada disso. Isso aí está reservado para o meu Pai que está nos céus. Eu sou aquele que chegou aqui para que, sendo Deus, não subsistisse nas minhas manifestações como se eu fora o próprio Deus. Eu sou aquele que veio como Deus e se esvaziou de Deus, assumindo a condição humana, a relatividade humana, as dores humanas, assumindo a posição de um servo da humanidade, pobre entre os pobres, mortal entre os que morrem, tendo as sedes dos sedentos, a fome dos famintos, os sonos dos que não têm onde reclinar a cabeça. Eu estou aqui nessa condição. E o caminho que eu vou prosseguir é aquele que vai me levar até a cruz, onde o esvaziamento será absoluto. E quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. E não tenha perguntas a fazer, apenas coragem de responder. Quem de fato entendeu, se você entendeu alguma coisa, você entendeu esse caminho. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe sim, mas é claro que ainda era um sim extremamente precipitado. Eles não tinham nem começado a jornada ainda. E mesmo depois de Jesus ser assunto aos céus e tudo mais, de ter vindo o Pentecostes, o Espírito Santo, eles continuaram com certa lerdeza aprendendo certas coisas. Inclusive Pedro, que era o mais proeminente desse grupo aqui, continuou muito lerdo. Paulo se converte e dá saltos quânticos para frente de Pedro, na compreensão, na percepção. Deixa todo mundo lá atrás, no kindergarten, no jardim da infância, do Evangelho, e entra em dimensões que Pedro mesmo posteriormente vem a dizer, o nosso irmão Paulo, diz coisas difíceis de entender, para mim, para ele, Pedro. Mas que eu sei que são verdade de Deus, mas difíceis de entender. Coisas essas que os instáveis e os que têm a mente e o coração corrompido deturpam, chamando-o de herege, para a perdição deles próprios e daqueles que os ouvem. Mas é que ele está anos e anos e anos adiante de mim e de vocês. Reconheçam e vão aprendendo devagar ao invés de fazerem tolice. Aí você diz, mas e aí, o que isso tem a ver com o texto? Tudo isso tem a ver com o texto. É o contexto do que vai fazer você entender melhor o texto que eu estou trazendo para você hoje, nos versos 51 e 52 de Mateus 13. Verso 52 prossegue dizendo, então,
depois deles terem dito que tinham entendido tudo, então lhes disse Jesus: por isso, por essa razão, se vocês entenderam tudo, de fato, então se preparem. Porque esse entendimento, essa compreensão, esse discernimento, tanto mais quanto cresça, tanto mais quanto se aprofunde, quanto mais quanto se eleve, quanto mais quanto se expanda em vocês, como Paulo dissera escrevendo aos Efésios posteriormente, eu oro para que vocês cresçam na altura, na profundidade, na largura, na compreensão de todas as dimensões do entendimento do amor de Deus, da revelação de Deus, do significado do reino dos céus em vocês e na prática da vida de vocês. Essa é a minha oração, está lá em Efésios no capítulo 4. É o mesmo Espírito. Entendestes estas coisas? Sim, respondo, entendemos. Então lhes disse, por isso, todo escriba, se vocês entenderam, tem uma consequência. Não pode ficar sem consequência. Vocês não podem só dizer, eu já sei tudo. Como um cara, um amigo uma vez me disse, lá da minha terra, em Manaus, Caio, rapaz, eu já tenho lido tanto a Bíblia, eu já sei tanto de Bíblia e de tudo que você prega, que hoje em dia eu já nem leio mais, nem ouço mais, já sei tudo. Eu fiquei olhando para ele, tadinho, eu vi a vida inteira, assim, tosco, de compreensão rasa. Mas quanto mais rasa é a compreensão, maior é a presunção. Quanto mais ogro é o indivíduo, mais ele assume, supostamente, a ideia de que teve alcances que ele nem de longe sequer percebeu. Mas a ignorância é a mãe de todas as arrogâncias e soberbas e pressupostos de alcance que não se obteve. Quanto mais ignorante, mais suposição de conhecimento as pessoas têm. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, dá a você certeza da sua mais profunda ignorância. E a mais horrível ignorância incha e enche e infla tanto esse indivíduo que ele confunde o seu inchaço com alguma forma de saber, mas é o inchaço da idiotice que não para de nele crescer. E ele pensa que é o dono de todas as verdades, quando ele é de fato uma vergonha alheia em estado ambulante. Aí Jesus diz aos seus discípulos, cuidado vocês. Fiquem sabendo que isso tem consequências, dizer, eu sei, eu entendi, eu aprendi tudo. Ninguém aprendeu tudo. Eu estou expondo isso aqui a você, eu não sei quantas centenas de vezes antes, nesses 51 anos, eu já preguei em todas essas parábolas, individualmente, no conjunto delas, de todos os modos. Como essa exposição de Mateus, eu já fiz várias vezes, do livro inteiro, e tanto de Marcos, como de Lucas, como de João, como de todos os livros do Novo Testamento e do Apocalipse, de todos eles muitas vezes, como nos Salmos. Tem coisas que estão decor no meu coração, mas o entendimento acerca delas vai se dilatando todo dia. Eu sou remetido para alturas mais elevadas, para profundidades que eu não tinha atingido, para larguezas que eu não tinha alcançado, para introjeções que não tinham ainda penetrado, escaninhos que eu próprio não tinha divisado dentro do meu próprio ser, porque na realidade é para nunca parar, é para prosseguir para o alvo, como disse Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para a gente se tornar um Jesus, um Cristo. É
É um processo de cristificação constante, de crescimento que não acaba. Por isso, por essa razão, diz Jesus, todo escriba, se vocês dizem que entenderam tudo, vocês podem ser chamados de escribas do reino de Deus, de mestres do reino de Deus, de doutos no reino de Deus, de pessoas com uma formação de consciência e de interpretação e com um potencial de prática elucidada, iluminada. Afinal, vocês estão dizendo sim, já entendemos tudo. Entenderam tudo? Se entenderam, vocês vão ser cobrados como escribas. E olha que a relação de Jesus com os escribas aqui no Novo Testamento não foi legal. Toda hora os escribas vêm querer saber até onde Jesus ia e saem com o rabo entre as pernas. Toda hora, quando eles vêm querendo criar uma situação de constrangimento para Jesus, Jesus devolve com uma questão para a qual eles não tinham respostas ou que os colocaria num estado de contradição tão veemente, chocante, visível e horrorosa, que eles disseram, se a gente tentar sair por aqui, vão nos pegar ali, se a gente sair por aqui, nós vamos ser apanhados ali, é melhor sair para trás pela porta dos fundos, porque para nós não tem saída da presença dele. Então, cuidado quando você diz que entendeu tudo e que sabe tudo, porque a gente está sempre em processo. Quem melhor compreendeu ainda está entendendo. Paulo, que naqueles dias, depois de Jesus, tinha sido quem melhor disparadamente entendeu, diz, eu não acho que alcancei nenhuma perfeição, ao contrário. Eu vou esquecendo aquilo que já passou, as minhas ignorâncias, todas elas, vou me reatualizando no Evangelho do Reino todo dia, vou crescendo nessa palavra que não para de crescer em mim, vou pegando as coisas antigas e vou reprocessando-as, ressignificando-as, reexistencializando-as dentro de mim, e as coisas novas que são decorrências de processamentos, de interpretações, de insights, de associações, de sinapses espirituais novas, que Deus vai fazendo em mim pela renovação da palavra e do Espírito que me habita, de modo que eu sou uma carta viva, um evangelho em estado de crescência, o tempo todo. É nessa direção que a gente tem que andar. Se não for nessa direção, se você for um conservador, você vai virar uma sardinha enlatada. É só isso que você é. Você é apenas um peixinho de aquário, que não passa daquela bolinha. Eu não quero ser sardinha enlatada, nem peixinho de aquário, nem de piscina, nem de lago. Eu quero ser peixe de oceanos. Quero atravessar todos os oceanos da Terra. Eu não quero ter limites. Eu quero ir até onde houver oceano da revelação de Deus. É aí que eu quero mergulhar. Eu não quero ter medo de profundidades. Eu não quero ter nenhum receio de coisa alguma. Eu quero tudo que me venha da parte de Deus e que de Deus possa crescer em mim. Esse é o objetivo de Jesus no fomento, na construção da artesanalidade diária, do esculpimento desses discípulos feitos de carne e sangue, de vida na existência. Esse é o objetivo de Jesus. Por isso, se vocês dizem que entenderam, que estão compreendendo, vocês têm que se tornar pessoas, escribas, versados, entendidos no reino dos céus, porque tudo que eu falei é sobre o reino dos céus. Não é sobre o Zohar, que viria ainda depois, já estava tendo seus ensaios lá na literatura judaica, nem sobre o Talmud, nem sobre a Torá, nem sobre as literaturas rabínicas,
nem sobre qualquer outro elemento de cultura filosófica greco-romana ou de qualquer natureza. Tudo isso, para mim, é saboroso como elemento da periferia dos meus interesses, que são latos, múltiplos, largos, crescentes e ilustrativamente cheios de riqueza. E tanto mais ricos se tornam, quanto mais eu os abordo a partir desse core de Jesus, desse sentido, dessa chave hermenêutico-interpretativa que o Evangelho me dá para abrir todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento como um escriba, como um doutor espiritual versado no conhecimento e na sabedoria do reino de Deus, do reino dos céus. Então, prestem atenção, vocês que dizem sim, entendemos tudo, precisam se tornar, consequentemente, como gente que ficou versada, que ficou doutorada no Espírito de Cristo, no reino dos céus, nessa dimensão sublime. Vocês precisam ser invadidos por essa consciência. Quem quer que tenha de fato entendido todas essas coisas, teve portais e portais e portais de novas percepções. Se você me acompanhou, chegou até aqui, está igualzinho, não entendeu coisa alguma. No máximo, decorou para repetir. Mas quem entendeu, está fazendo milhares de sinapses. Milhares, a mente vai crescendo, o espírito não tem limites. Você vai se tornando um Cristo de Deus em percepções maravilhosas. Esse é o elemento conclusivo que Jesus traz para nós e interpõe aqui no final, como conclusão dessas parábolas. Por isso, todo mestre, todo escriba, versado, entendido, que compreendeu mesmo essas pérolas, esses tesouros do reino dos céus, é semelhante. Olha a que ele assemelha essa pessoa, a um pai de família, a um indivíduo que tem compromissos com o sustento, compromisso com o alimento. Isso aqui não é para saber, só para dizer, eu fiz um curso. Como muita gente me procura, me perguntando, para que faculdade de teologia eu devo ir? Eu digo, cara, você está me ouvindo há quantos anos? Porque se você tivesse me ouvindo toda a minha vida, você nem me faria essa pergunta. Nem me faria essa pergunta. Não mesmo. Você já saberia que, para mim, teologia é um negócio tão básico que a gente aprende lendo em casa, com uma fartura de livros, com algum tutoriamento que diga, olha, leia essas coisas aqui que são boas, isso aqui é tudo lixo, é bobagem, é besteira de gente que não sabe nada e escreve livros para outras pessoas que sabem menos ainda. Agora, isso aqui é tentativa boa de trazer alguma luz. Vai lá. A mesma coisa com filosofia, sendo que na filosofia tem menos bagaça ainda do que na teologia. A teologia está cheia de bagaças. A filosofia, a pior bagaça, ainda tem insights provocativos. Se você tiver Jesus como fundamento, base, como pedra de esquina, sobre a qual a sua vida está erigida, e se você olha para qualquer que seja a ciência ou a filosofia ou a teologia, tendo Jesus e o Evangelho como chave hermenêutica interpretativa, você vai aonde você quiser, sem medo algum de se enganar. Pode ter certeza disso. Mas isso tudo não tem a finalidade de que você saiba só para você saber. Não. Tem que saber para transmitir, para alimentar. Por isso é que Jesus diz, tem que ser como um pai de família, que tira do seu depósito, que abre a porta da despensa. O pessoal do TikTok aqui já foi, faltam só 4 minutos e 30 para vocês
se dirige a uma plataforma oficial, que lá não tem tempo para acabar. E a qualidade é muito melhor. Vá para lá. Você não perde nada indo para o melhor. Mas é como um pai de família, Jesus disse. Quando você aprende mesmo, entende mesmo de verdade, isso aí não é para dizer que entendeu. Eu fiz teologia. Aí eu li o fulano de tal, discute, vai de rodas acadêmicas em rodas acadêmicas, discutem, meditam, chupam a barba, ficam passando a mão na barba de pensador, para lá e para cá, e o mundo acabando, e tudo pegando fogo, e eles escribamente, cheios de uma vaidade extraordinária de saberes que eles adquiriram em livros, e ficam lá no alto daquela torre de marfim, sem nenhuma relevância para a vida. Jesus diz, aprendeu, isso tem que se transformar em alimento, tem que transformar em comida, como um pai de família que abre do seu depósito, abre, e dá maior alegria quando a minha mulher me diz, meu amor, olha a provisão de Deus. E ela faz isso com regularidade. Ela é uma mulher que vai fazer 70 anos de idade, está com 68, tem um humor de menina, uma jovialidade de um adolescente, a maturidade de uma idosa, com mais do que a idade dela, e uma alegria antiga, de gratidões antigas, em relação à provisão de Deus, ao pão nosso de cada dia. E aí, de vez em quando, ela diz, meu amor, vá até a despensa e veja o que a misericórdia de Deus trouxe de renovação, de provimento novo para a nossa despensa. Aí eu vou lá e abro a despensa e vejo ela cheia. Eu vejo a satisfação da minha mulher quando ela vê um pai de família que trabalha a vida inteira e nunca vai parar de trabalhar, só quando eu for promovido a um outro tipo de trabalho na eternidade, porque o Apocalipse, depois de tudo, ainda diz, então, depois de tudo, os seus servos o servirão. Eu estou nessa lista. Depois de tudo, Senhor, não esquece de mim, eu quero continuar te servindo eternamente em todas as dimensões para onde tu me projetares, eternamente. Jesus diz assim, por isso, todo aquele que diz eu entendi, eu compreendi, que acha que está versado nessa compreensão do Evangelho, do Reino dos Céus, se torne como um pai de família. Assuma responsabilidade por outros. Vá cuidar de outros, vá alimentar de outros, vá passar isso adiante. Chame pessoas, começando de 2 ou 3 na sua casa. Chame amigos, chame quem quer que queira. Se você encontrar resistência daqueles que dizem, não, eu tenho outras coisas a fazer, estou ocupado com coisas mais importantes e não queiram, tanto faz. Faça como Jesus mandou. Vá pelos becos, vá onde tem gente que ninguém queria. Você vai se admirar e ver que esses que ninguém quer são os que querem o que Jesus oferece. Esses que ninguém quer são geralmente os que querem o que Jesus oferece. Chame, reúna 5, 10, 12, compartilhe, abra a despensa do que você está aprendendo aqui comigo, que é o que eu estou fazendo com você, que foi o que eu aprendi com Jesus, eu estou compartilhando com você. Compartilhando com você. E vou fazer isso com toda a alegria da minha vida, todos os dias da minha existência. E que privilégio é esse, maravilhoso. Eu não encontro nenhuma outra maneira mais maravilhosa de passar pela terra
do que como um escriba versado, quebrantadamente versado no reino de Deus, entendendo cada dia um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, deixando para trás, sem conservadorismo nenhum, as coisas que para trás ficam e avançando para o novo, para o que diante de mim está, para as ressignificações de compreensão, de entendimento, para as novas sinapses e para as novas aplicações da sabedoria do Evangelho, conforme a demanda dos tempos, do mundo, da hora, das gerações, conforme os clamores que brotam do chão desse tempo no qual eu estou vivendo, desse dia chamado hoje. Por isso, todo aquele que é de fato versado, que entendeu, que sabe essas pérolas do reino dos céus, tem que ser semelhante a um pai de família. Tem que ter família, não pode se isolar. Quando eu digo família, não é família de gene, nem de DNA. É família fraterna, é família relacional, é família social, é família civilizatória, é família de encontro humano, é a família da nossa familiaridade com todo outro ser humano do planeta, é membro da minha família universal. Eu tenho muitos níveis de família até que chega a essa família universal cósmica. Como Paulo diz, não sou eu que estou te inventando isso, é Paulo que diz, leia lá, em Efésios 4, quando ele diz, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, e eu faço parte dessa única família, que tem a sua universalidade terráquea e tem a sua manifestação transcósmica multidimensional, nas múltiplas dimensões, como ele diz, essa família tanto dos céus, nas múltiplas dimensões celestiais, quanto na Terra, em toda a amplitude da manifestação da consciência humana no planeta. E eu não aceito nada menor do que isso. Eu sou filho desse reino de Deus, quero ser escriba dessa consciência do Evangelho de Cristo Jesus com essa abrangência. Quero ser um pai de família. Me ofereço todo dia para ser pai de família e abrir o depósito. E abrir o depósito porque tem coisas lindas todo dia. Sempre haverá interminavelmente. E dá para todo dia tirar coisas. Todo dia, isso é inesgotável. Uma vez um amigo meu me perguntou, eu dei um programa de televisão para ele fazer na minha TV. Eu falei, olha, vem, faz aqui. Ele fazia uns cursos. Aí ele fez, eu acho que 20 aulas. Aí me chamou e falou, Caio, muito obrigado, mas eu vou parar. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou, porque as minhas aulas esgotaram. Eram 20. Eu não sei como você consegue ficar aí há anos e anos e anos e anos. Eu digo, cara, você está dando aula, eu estou sendo ensinado, é diferente. Eu ensino aquilo que é ensinável renovadamente dentro de mim, aquilo que pela prática se renova como entendimento. Meu entendimento não está estratificado, não está conservadorizado, não está no formol das compreensões doutrinárias, ele vai se renovando, é inesgotável. Se eu vivesse 1000 anos, eu teria coisas infindáveis a dizer, não por causa de mim, mas porque essa palavra é viva. E ela se aplica a cada novo momento, a cada nova geração, a cada nova circunstância. Ela é de natureza totalmente inextinguível e inesgotável. Por isso é palavra viva que desceu do céu. Um pai de família que tem esse privilégio de alimentar os filhos, os netos, de fazer suprimento, de abrir o depósito, de ver com a alegria com a qual eu e minha mulher assistimos quando a nossa despensa está ali cheinha. Ela diz, olha só, meu marido, como a misericórdia de Deus não cessa jamais na nossa vida.
E a gente se alegra nessas coisas que têm valor. Nós não temos uma multidão de outras coisas, mas graças a Deus, a gente dá graças pelas coisas que têm valor como um pai de família, conforme o exemplo de Jesus no reino de Deus, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. As coisas velhas são aquelas que fazem parte de fundamentos perenes, que não são negociáveis, que a gente renova e reaplica todo dia, não são negociáveis. Tem gente que olha para mim, me vendo fazer aplicação de coisas novas para essas novas gerações e fica pensando que porque eu lido com o novo, eu negociei o antigo. Não. O antigo é perene e é inegociável. O antigo, para mim, não é Moisés, não é Elias, não é João Batista. O antigo, para mim, é qualquer um que passe pelo filtro de Jesus, que é a chave da atualização no reino dos céus. Tudo antigo, se passar pela chave hermenêutica de Jesus, se renova na sua aplicabilidade para o lado de cá. Eu, todavia, sei o que é perene, sei o que é inegociável, sei o que não está aberto para brincadeirinhas interpretativas da garotada que está brincando de academia e de atualizações que são de fato corruptoras do significado e das raízes inamovíveis do reino de Deus no nosso coração. E tem as coisas novas, a gente só consegue entender e discernir as novas se a gente não negociar as antigas e perenes dentro de nós. As antigas nunca são velhas. Elas só são antigas em relação ao momento atual. Mas elas são perenes, por isso são inenvelhecíveis. Porque elas são perenes, elas são aquelas que me dizem o que permanece em validade e o que no futuro eu precisarei dizer em qualquer que seja a necessidade de reatualização e de ressignificação. Tem que partir do elemento de perenidade do Evangelho de Jesus, como chave hermenêutica que dá a renovação ao antigo e dá a sustentabilidade de inalterabilidade saudável ao novo, que eu aplique, porque ele carregue o espírito do significado do Evangelho, do Reino de Deus, que permanece inalterado na prática da minha vida, no ensino da minha existência, na interpretação da minha mente e na minha disposição de fazer isso não por nenhum diletantismo intelectual, ou teológico, ou filosófico, de nenhuma natureza banal e pueril, não. É a alegria de um pai de família alimentando gente, alimentando gente, alimentando gente, alimentando gente, alimentando você. E eu espero que você esteja sendo alimentado. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra tão simples, tão singela, mas que é tão da hora, e que é tão perene, e que é tão eterna, e que é tão inquestionável, e que é tão irreparável, penetre o coração de todo ser humano de boa vontade, de todo aquele que veio com o Espírito de Deus, que veio com amor ouvir, e não com aquele espírito de ódio, de julgamento, de criticismo, de perversidade religiosa. Ao contrário, dá que os que chegaram assim encontrem um lugar de conversão, de arrependimento, de iluminação na graça de Deus, por tua misericórdia. E aqueles que chegaram com aquela avidez de filhos querendo comer da despensa do Pai, estejam recebendo desse teu filhinho que sou eu, que faço parte dessa família dos céus e da terra, dessa família cósmico universal, esse alimento perene,
que não pode, jamais será alterado para o bem das nossas mentes, das nossas almas e da nossa consciência eterna. É o que eu te peço que tu realizes agora, no coração de todos, em nome de Jesus. Amém e amém. O pessoal aqui do TikTok já saiu, já foi, né? E espero que tenham ido lá para a plataforma oficial. Lá tá tudo vivo lá, ó. Tá passando aqui embaixo, ó. Eu olhei ali para o meu preview, que está aqui bem na minha frente, e lá tá passando aqui, ó, um Pix do Ministério, CNPJ. Quero agradecer ao pessoal que continua nos ajudando, graças a Deus, os que mandam ajudas. A minha mulherzinha é quem vê, e ela fica tão grata, diz, ó, meu amor, fala para essas pessoas da nossa gratidão, cada uma delas. Obrigado, Vanessa, Antônio, vários outros. Alguns não colocam o nome, mas ajudam. Meu Deus, muito obrigado. Cada um de vocês, Diogo, obrigado, Diogo, de todo o coração, pela sua oferta, pela sua contribuição. E tem vários outros aqui, que tem aqui o Caio, que também mandou uma oferta tão expressiva. Deus te abençoe. Vários outros. Deus te abençoe. Tem uns que dão menos do ponto de vista quantitativo, mas para nós não faz nenhuma diferença se foi 10, foi 50, ou se foi 500, ou se foi 400, seja o que seja, é o que você põe para ajudar, e que Deus te abençoe e te encha de alegria. Você faça isso com alegria, porque Deus ama aquilo que a gente faz com alegria. Faça com alegria, e o Pix está passando aí para você fazer com alegria. Então faça com alegria. Como também tem esse outro Pix, que vai ser mudado agora aí, que tem natureza pessoal, parece o meu nome e o da minha mulher. Foram alguns amigos que insistiram para eu colocar, dizendo, olha, tem esse pessoal que quer te ajudar pessoalmente. Então tá aí, esse Pix com o CPF, e você anota o CPF e faz essa doação que você queira no Pix pessoal. Aliás, esses nomes que eu li aqui foram de pessoas que ajudaram no nosso Pix pessoal. Por isso a Adriana vê. Os que ajudaram o Ministério, Caio, Fábio, os que ajudaram a Vem VTV, a mensagem de Mateus, dessa sequência que já tem 1 ano e 7 meses, 1 ano e 9 meses, os que ajudam as minhas plataformas, os que ajudam a quantidade enorme de pessoas que recortando, trabalhando. Enquanto a gente está aqui, tem gente ralando para todo lado. Então é para isso que eu peço aí para você contribuir nesse Pix da VTV. Quem tem acesso a ele é o meu amadíssimo Edivaldo, que está comigo desde 1989. Um homem irrepreensível, limpo, lindo, e que tem pensado em mim esses anos todos, muito antes de pensar em si mesmo, de tal modo que me constrange o amor do Edivaldo e da família dele, de todos eles, e da família, da parentela, de todos eles, que a parentela toda também está vinculada a mim desde que o Edivaldo chegou, para sempre. Tem alguns que nasceram e agora já trabalham para mim da segunda e da terceira geração. Lindos, 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 tanto quanto o Marcelo Cunha, que está lá no Rio, desde quando iniciou o Orkut. Ele se voluntariou e de voluntário ele se tornou uma figura essencial. E obrigado, Marcelo, e obrigado a todos os outros, como o meu filho Davi, que me ajuda voluntariamente desde 7 aninhos. Com 15 anos ele já estava ali trabalhando, me ajudando. E até hoje ele me ajuda de maneira voluntária, mas é um voluntário em tempo integral,
que eu mesmo gostaria muito que ele passasse a ser remunerado minimamente, porque o trabalho que ele faz, nenhum voluntário realiza. É, muito mais investimento em mim do que nas coisas que ele toma conta, propriamente ditas, e como ele, vários outros que não são voluntários, são pagos para fazer. É esse Pix do CNPJ, que cai lá para o Edivaldo pagar contas, invista. Você está investindo no meu ministério. E esse Pix que diz aí Caio e Adriana, é no sustento da minha despensa pessoal. Tem a ver com a gente aqui, com a minha casinha, com essa luz que se acende, com coisas que a gente compra. Eu fico com vergonha de ficar pedindo as coisas para o Edivaldo. E, meu Deus, durante a pandemia toda, ele foi bancando quase tudo sozinho, com a atividade dele, para não deixar nem eu saber das dificuldades que a gente estava passando. Ele me poupa de tudo. É gente desse jaez, dessa qualidade que a bondade de Deus tem colocado ao meu lado, e pelo que eu sou infinitamente grato todos os dias da minha vida. Tem os que vêm, tem os que vão, tem os que têm papel circunstancial, e eu dou graças a Deus por tudo e por todos os que ajudaram algum dia. Dou graças a Deus até pelos que atrapalharam algum dia. Meu Deus, quem atrapalhou algum dia ajudou. Não chegou já atrapalhando. E quem atrapalhou, atrapalhou, e é só isso. Meu coração não tem nada além de gratidão pelo que de bom a pessoa trouxe. Quando começou a trazer o que já não era bom, a entregar o que não era exatamente o que a gente precisava, nem de longe, chegou a hora de partir. Tem gente que vem e fica para sempre, tem gente que passa pela vida da gente. Eu sou grato a Deus pelos que ficam e sou grato a Deus pelos que passam. Até pelos que passam machucando, porque com esses a gente aprende lições variadas. E tem uma coisa que eu quero que todo mundo saiba: eu tomei uma decisão no Evangelho há 51 anos atrás, com meu pai, em oração e em jejum. Era a prática dele, passou a ser a minha desde então. Eu decidi, pagando todos os preços e as consequências, que eu prefiro ser traído todo dia, sem encontrar as pessoas colocando-as em dúvida, em dúvida, em dúvida, em dúvida, o tempo todo. Prefiro ser traído por elas que se tornem traidoras, mas eu não. Eu não quero trair ninguém. Eu prefiro ser traído todo dia do que nunca ser traído, porque nunca confio em ninguém. Eu prefiro lidar com a tristeza de dizer, poxa, podia ter sido tudo tão bom, mas ao mesmo tempo não é um problema para mim ser traído, porque Deus me fez para perdoar. E eu não tenho queixas, nem mágoas, nem amarguras de nada, nem de ninguém. Não tive, não tenho, jamais terei. É por isso que os principados e potestades sabem com quem estão lidando, porque eu não estou brincando de evangelho aqui, quando abro a palavra e dela tiro coisas novas e coisas velhas. Então ajude mesmo, ajude o ministério. Quem quiser fazer uma ajuda para além do ministério tem um aspecto pessoal. Agora, o que eu quero mesmo é que você se inscreva aí no caiofab.com.br, digite no seu navegador, caiofab.com.br, você vai cair nesse ambiente novo. Tá vendo que é novo? Bem-vindo. Você vai entrando aí, sou eu falando com você, não é nenhum robô. Isso aí não foi transferido para ninguém fazer isso. Fui eu que fiz, eu que falei. A biografia está aí. E aí tem tudo mais. Todas as explicações sobre todos os cursos que virão logo mais, você vai encontrar sendo feitas por mim. Reconexões. Se você clicar aí, sou eu explicando o que eu fiz aqui no jardim de casa, olha. Aí na frente dessas colunas que estão bem aqui atrás.
dessas barbas de bode. Sou eu explicando, olha, o curso é assim, 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 assim. E cada uma das outras coisas. Sou eu dizendo a você o que eu fiz e o que você vai receber, o que eu vou te entregar. Como agora a gente está gravando, já tem gente se inscrevendo, às centenas, no Poder dos Salmos. Jesus, a chave hermenêutica, tem o ativar, do dilúvio ao apocalipse. Eu não vou mais precisar explicar, porque é só clicar, sou eu explicando lá dentro. Cada um deles eu expliquei, coisa por coisa. Tanto quanto o Poder dos Salmos, que já está disponível. Eu já gravei 200, vou gravar mais 800, porque são 150 salmos divididos em episódios de, no mínimo 12, no máximo 15 minutos, cada um, para todo dia você levar aquela adrenalina do reino dos céus para sair para viver. Na força e no poder do Espírito. Por isso o nome é Poder dos Salmos. Agora, não é fetiche dos Salmos, é a leitura dos Salmos, tendo Jesus como chave hermenêutica. Tudo que eu faço é tendo Jesus como chave hermenêutica. É ler os Salmos a partir de Jesus. Aí aquilo que está nos Salmos fica de uma grandiosidade multicósmica, de uma aplicabilidade existencial profunda, indizível. Só chegando lá para começar a crescer. Eu começo devagar, vou treinando o pessoal, os 40 primeiros salmos são assim, vou treinando o coração do pessoal. Já estou no nível agora, no Salmo 100, dos 150 até o Salmo de número 200, fui aprofundando mais. Meu Deus, quando eu chegar lá no Salmo, no episódio 1000 dos 150 Salmos, a gente vai ter ido para além de Andrômeda na compreensão. E eu quero que você cresça nisso tudo. Está aí, caiofabioexclusivo.com.br. É só você escrever, clica lá e você vai entrar nos cursos. Ou então caiofabioexclusivo.com.br/cursos. Pá! Cai de cara no negócio. Aí não tem como dizer, não estou entendendo. Se inscreva. E os que estavam na plataforma antiga, preste atenção, a plataforma antiga acabou. A gente não usa aquela plataforma que você recebia os cursos para mais nada. Ela já não tem mais nada a ver com o que nós estamos fazendo agora. De lá você não deve comprar mais nada, nem é possível. É tudo na plataforma nova. Então, quem já tinha se inscrito lá, eu sinto informar, tem que se inscrever de novo aqui. Mas é básico, não é nada complexo. Você vai gastar 2 minutos e vai fazer isso. E vai ficar inscrito perenemente. Porque a gente tem muito mais condições nessa nova plataforma de expandi-la, de crescê-la, de aumentá-la e de fazê-la adaptada logo, logo, por exemplo. Ela vai ter que crescer quando a gente entrar em inglês para o mundo inteiro. E aí a gente vai ter que ter tudo com adequação, não só em língua inglesa, mas de receptores humanos em língua inglesa. Tanto quanto a inteligência artificial resolvendo o básico, a instrução básica em língua inglesa, mas aqui entre nós, a gente dá preferência, até onde seja possível, a gente falando com gente, para todo lado. Então vá lá e aproveite. Eu vou parando por aqui, desejando que Deus abençoe você. Não se esqueça, amanhã nós não teremos a exposição de Mateus. Eu só volto com você na terça que vem, nessa sequência de Mateus. Aqui no capítulo 13, a gente chegou hoje a esse ponto. E daqui para frente a gente conclui e inicia o capítulo 14. E aí nós vamos embora, sabe Deus, até quando? São 28 capítulos em Mateus. Eu quero que Deus me dê vida para concluir Mateus e para entrar em muitas outras coisas. Eu vim a esse mundo para que o Evangelho seja
facilitado no acesso, na compreensão, para a sua prática e para a salvação como saúde humana crescente das pessoas. Em Jesus. Que Deus nos abençoe. Um beijão para cada um e para cada uma. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.